Capítulo 7. O pastor vai fazer a leitura no Almeida Revista Atualizada, pode que esteja um pouco diferente da sua, viu? Então, se você quiser acompanhar na projeção, é por isso que o José projeta aqui. Romanos capítulo 7, nós iniciamos hoje esse capítulo. Porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por quê? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados dessa lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de alma ou de espírito, e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Por quê? Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Por quê? Porque o pecado, prevalecendo-se da lei, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendida à escravidão do pecado. Por quê? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por quê? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Porém, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei. Ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, muito obrigado pela sua palavra.
santa, perfeita e boa. Muito obrigado porque um dia o Senhor na cruz nos ganhou e nós morremos. E agora mortos estamos em Cristo e libertos da morte da lei. Em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, por morrer a morte da sua igreja, por termos ressuscitados contigo e estarmos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. O triunfo da graça sobre o poder da lei é um tema que eu daria para o capítulo 7 de Romanos. Você não pode perder. E já para iniciarmos isso, eu peço ao José que me auxilie aí. Coloca o segundo slide já, meu irmão. Nós temos nesse capítulo, eu vou mostrar para vocês como que vai ser, para você ir se agendar e se preparar. A primeira parte desse texto vai do 1 ao 6. E eu vou usar um livro do John Stott, onde ele fala que a primeira parte é uma resposta aos legalistas, que vai até o verso 6. Do verso 7 ao verso 13, pode colocar, por favor, José? Nós temos isso mesmo, uma resposta aos libertinos, de modo que eu fiquei angustiado nessa parte aqui. Porque se tiver algum libertino dentre nós, hoje ele vai para casa satisfeito e feliz. Porque hoje eu vou serrar o pau na lei. Aí eu fiquei pensando, eu tinha que falar os dois primeiros juntos. Mas aí vem a angústia do pregador, mas como que eu falo os dois primeiros últimos e não falo de uma resposta cristã para o capítulo? Então você tem dois caminhos. Ou você vem aqui nos 3 próximos domingos, ou você vai aprender de forma manca esse capítulo, o que é muito ruim. Porque Paulo, sabiamente, ao falar da grandeza da graça em detrimento da lei, segundo a visão dos legalistas, imediatamente ele chega a catanga nos libertinos, a partir do capítulo, do verso 7 até o 13. Porque os libertinos pegando isso, você pode ver na internet, vai dizer que a lei caducou, que a Bíblia caducou, e que agora é só Jesus, e que nós não temos mais obrigação nenhuma em obedecer a palavra de Deus. Isso é o discurso dos libertinos. E é lá no final, ele vai trazer uma resposta de que como cristãos, nós amamos a lei. Nós sabemos que a lei é boa, ruim somos nós. E nós agora, por causa de Cristo, nós amamos a palavra e nós buscamos obedecê-la por amor a Ele. Esse é o esboço desse capítulo, não é? E depois de tudo isso, nós vamos dar o grito final do capítulo 8, encerrando essa primeira grande parte da carta de Paulo aos Romanos. Então, eu convido a você a não perder, se esforçar para vir aqui, porque esse capítulo é importantíssimo. Vamos lá? Então vamos lá, José, desculpa. Uma resposta aos legalistas. Quem lembra quem eram os legalistas? Eram aqueles que procuravam observar os preceitos da lei com o propósito de ser salvos. Alguém aqui já tentou fazer isso? Quanto você conseguiu? Nós temos 10. Falando da lei moral, que é aquela da qual todo homem dará conta. Lei cerimonial, não. Você caducou. De cultura para cultura já ficou. A lei moral, o decálogo que veio do Sinai para nós. Uma vez que não conseguiam cumprir a exigência dessa lei, os legalistas acabavam ostentando uma religiosidade apenas de aparência. Lembra do Sinédrio do Novo Testamento? Era impressionante os filactérios. Eles usavam filactérios. Lembra que Jesus fala aí daqueles que alongam os seus filactérios? O Everton estava perdido. Sabe o que eram os filactérios? Eles pegavam pedacinhos de couro
e anotavam uma parte da lei que eles cumpriam. E aí eles amarravam no cabelo. Faziam tranças, tipo dreads. Então eles entravam cidade adentro e no templo com aqueles dreads enormes. E o povo, uau! Eis aqui um homem santo. Olha o tamanho dos filactérios dele. E o Everton, coitado, não tem nenhum filactério. E Jesus olha para ele e diz: vocês acham que cumprem a lei. Era assim que os legalistas viviam. Tinha o fariseu olho roxo. Quanto mais hematoma eles tinham no rosto. Se você olhar uma enciclopédia, que chama Enciclopédia Judaica, tem os verbetes que falam dos tipos de fariseus. Então tem os do filactérios, tem o fariseu olho roxo, que quando eles iam ao templo, quanto mais hematomas eles tivessem no rosto, mais eram considerados santos, porque ao andar por Jerusalém ou por outras cidades, eles não olhavam para frente para não pecar contra os olhos. Então eles batiam nas colunas uns nos outros, e aí ficavam machucados, e isso era tido como santidade. E os legalistas achavam que, por cumprirem a lei, alcançariam a sua salvação, ou melhor dizendo, a sua aprovação do Senhor. Viviam debaixo de um jugo pesado, que não conseguiam cumprir. Aí eles pegavam esse jugo e colocavam sobre quem? Os outros. É o que Jesus disse: vocês não conseguem carregar o jugo da lei, e ainda pegam esse jugo que vocês não levam e colocam sobre outras pessoas. A deficiência do legalismo é que ele vê o pecado, mas não o pecado. Eles não conseguem ver a raiz do pecado que Paulo deixa tão claro no capítulo 6 da carta de Romanos. O legalismo nos julga de acordo com elementos exteriores. Brincos, vestimentas. Mede a espiritualidade de acordo com o que vê, com o que se deve e não com o que se faz. O legalista torna-se um fariseu cujas ações exteriores são aceitáveis, mas as suas atitudes são desprezíveis. Daí Jesus dizia ao orardes: não orem como os fariseus. Ao jejuardes, não jejuem como os fariseus. E ao darem a sua oferta, não a deem como os fariseus. Porque tudo que eles fazem para si mesmos. Será que tem alguém aqui? Deixa eu te perguntar. Quando você vem aqui e arruma essa mesa e coloca as uvas, para quem que você faz? É para Deus. Será? E se alguém um dia pedir para fazer no seu lugar? Certa feita chegaram para o professor Spurgeon, uma pessoa querendo cantar para Jesus. E aí outro dia, sempre que acabava o culto no Metropolitan, lá cabia 10.000 pessoas, lá em Londres. Ele falava: deixa eu um dia cantar para Jesus. E os Spurgeon esperando a oportunidade certa de responder esse referido cantor. Até que um dia não havia ninguém no Metropolitan. E essa pessoa chegou e Spurgeon: foi bom você chegar. Por favor, suba aqui e cante para Jesus, que era o seu desejo. Hoje é um bom dia. E ela então disse: não, hoje não. Não tem ninguém aqui. Aí ele disse: pois bem, você está denunciando o seu coração. Você nunca quis cantar para Jesus, porque se tem alguém que está aqui, é Ele. Então o fariseu tinha essa pegada de fazer todas as coisas para eles mesmos. Eram legalistas e adoradores do seu próprio ventre. Não é? Então,
Paulo, sabendo disso, ele, ao falar que o salário do pecado é a morte, ele agora vai mostrar a impossibilidade de algum ser humano encontrar a vida eterna pelo cumprimento das obrigações que a lei nos exige. E para chegar lá, primeiro ele fala de um princípio. O princípio é elucidado no verso 1. Um princípio, Romanos verso 1 do capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ou seja, aqui ele fala de um conceito. O conceito é que nós somos e estamos sob a lei enquanto estivermos vivos. A lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida, irmãos. Ter domínio, autoridade sobre, é o que a palavra princípio quer dizer. Durante todo esse princípio de vida, o homem está sobre o poder da lei. A autoridade limita-se durante a vida inteira e não só parte dela. Apenas a morte interrompe o domínio da lei sobre nós, amados irmãos. Se a morte sobrevém, então esse relacionamento entre lei e o homem, então aqui, hora estabelecida, é dado por terminado. A lei é válida para quem vive, mas não tem poder sobre um morto. Na metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa. No caso em apreço, não é o marido que morre, a lei, mas é a esposa que morre, a igreja. O crente morre somente quando ele se identifica com Cristo na sua morte. Por isso que a morte de Cristo, e quando eu com ele morri, eu agora estou livre do jugo da lei. Vocês entenderam? Porque quem de nós, por mais legalistas que sejamos, cumprimos a lei? Por favor. Tudo bem, você ama a Deus acima de todas as coisas? Vamos fazer uma... Ama ou não? Pensa aí. Primeiro mandamento. Será que nós passamos por ele? Amar a Deus sobre todas as coisas é pensar nele o tempo inteiro. É não fazer nada sem levá-lo em conta 24 horas por dia. Você faz isso? Talvez um dia, 2, 3, mas aí lá no quarto. E o segundo? Esse a gente pula. Esse é difícil. Você honra pai e mãe? Pois bem, o que a lei está ensinando não é honrar pai e mãe. É honrar qualquer autoridade constituída, seja boa ou ruim. Está vendo? É dente por dente, olho por olho, certo? Pois Jesus disse, ame o seu inimigo. E ore por aqueles que vos perseguem. Quem aqui faz isso? Está vendo como que a lei nos mata? Não adulterarás. Quem aqui nunca adulterou, levanta a mão. Qualquer um que olhar para um homem ou para uma mulher, ainda que por segundos, ou milésimos de segundos, ou ainda que isso seja processado somente na mente, nem chegou ao meu consciente, ficou no pré-consciente. Ele diz que esse quebrou o 7º mandamento. A lei é boa, eu sou ruim. Não levanta falso testemunho contra seu irmão. Não faça acepção de pessoas.
Levantar falso testemunho é não proteger a honra do meu irmão por qualquer notícia que eu tenha dele. Está vendo como que a lei nos mata? Nenhum aqui. Aí eu fico pensando naqueles caras que ainda colocam lei cerimonial. Não veste aquilo, não come aquilo, não toca aquilo outro. Como se o reino de Deus estivesse aqui ou acolá. Se nós não tivermos alguém para morrer no nosso lugar, para que com ele morrêssemos e formos livres da lei, porque o mesmo a cumpriu no meu lugar e a me decretou por meio dele justo, nenhum de nós alcançaremos a salvação, porque a lei é boa. No dia do juízo, o juiz vai abrir a lei para julgar a mim e a você. Nós só temos uma chance. É o nosso advogado que está à direita do Deus Pai intercedendo por nós, dizer, pois bem, eu a cumpri no lugar dele. Isso é o que significa a palavra vicária. Por isso que a morte dele em relação à igreja é vicária. Ele recebeu a minha justiça. Reforma protestante. Essa semana você só ouviu isso. É alguém tomando o meu lugar. O que Paulo está ensinando é que nós, como mulher, morremos em Cristo e com Ele agora estamos casados. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Morremos e agora temos um novo marido, não que nos condena, mas que nos salva. É o canto de Moisés, ele é o meu canto, a minha força, por isso eu louvarei, aí ele diz, o meu Salvador. Primeira leitura dessa noite. O autor da lei, no sentido humano, que a registrou ao povo, lenda ao povo, está dizendo assim que Jesus é o meu Salvador. O legalista não consegue ver isso. É por isso que dificilmente um presbiteriano reformado, ou seja, qualquer outra igreja reformada, não precisa ser do sistema presbiteriano, que acolhe as doutrinas da reforma, serão legalistas. Porque ele entende que a eleição é por meio de Cristo, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Maravilha. Esse casamento é legítimo, o verso 4 deixa claro isso, é um casamento com Jesus, é legítimo. O segundo casamento, que é com Jesus, é moralmente legítimo. Uma vez que a mulher morreu, o vínculo conjugal com o primeiro marido acaba. Ela está morta em relação a essa lei, uma vez que ela agora ressuscitou. E ela está livre para pertencer a outro que é Jesus Cristo. Desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ela não morre mais. Romanos 6, 9. Deixa o pastor ler para você. Que doutrina maravilhosa. Oh, maravilhosa. Romanos 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então essa nova relação matrimonial não será desfeita nem pela morte, como aconteceu com a antiga relação com a lei. Agora, nesse novo relacionamento, a igreja, o crente, pode frutificar para Deus. Por isso que ele diz aqui no verso 4, assim frutifiquemos para Deus. A antiga relação com a lei, eu frutificava para a morte. Agora, na relação com Cristo, eu frutifico para Deus.
Uma vez que morremos em Cristo, fomos libertados da lei. Agora podemos unir-nos a Cristo, pertencer a Ele e frutificar para Deus, numa implicação, numa mudança total de relação e de lealdade. Qual abismo profundo estende-se, pois, entre o nosso outrora e o nosso agora? A sepultura de Jesus. Do lado de lá dominava a lei. Na margem de cá, Cristo nos estende a mão para novas núpcias com Ele. O noivo chegou. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Abrindo o ministério público dele. João, capítulo, qual foi? Um casamento. As bodas aonde? Na cidade de Caná. Pois bem, o que está ali sendo anunciado para o mundo, o noivo chegou. Para encontrar a sua noiva. E para desfrutarem de um casamento eterno. Aonde essa noiva não morre, porque ela já morreu, e ela já ressuscitou. Por isso que ao sepultar um irmão nosso, em Cristo, diga a ele, até breve. Ele não morreu, nós não morremos, nós já morremos. Aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. O casamento aconteceu. Espiritualmente já aconteceu. É por isso que lá no céu fala-se de uma grande boda. Uma grande festa. Jesus está à cabeceira da mesa. E todos os lugares estão sendo preenchidos. E o seu está lá com o seu nome escrito lá. Logo, logo você chega lá. E diz que aí haverá uma ceia. Uma grande festa, porque finalmente a noiva chegou e habitará para sempre com Ele, em novo céu e em nova terra. Arrepiei. Então, você não é mais escravo de lei, você não tem mais que tentar cumprir a lei, que nunca é no plural, é sempre no singular, para ser salvo. Porque jamais você será. Eu te desafio aqui, me mostra um homem que cumpriu a lei de Deus. Abraão, vamos pensar nos grandão. Adão, não. Noé, vai lá ler a história de Noé, o que ele fez ao descer da arca. Abraão, Isaac, Jacó, não. José, Jó, não. Os profetas, não. Os apóstolos, não. Cristo, sim. Ele e somente Ele cumpriu toda a lei. Ele nunca pecou. Ele viveu 33 anos e 9 meses e nunca pecou. Para se fazer pecado em lugar da sua igreja, da sua noiva, para um novo casamento libertador, salvador, que quebrou os grilhões da lei que estava sobre nós, gerando morte, e agora esse casamento gera vida e vida eterna. Por isso que Paulo vai gritar daqui um pouquinho, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Contra a sua noiva. Porque eu estou bem certo. Ele termina essa carta no capítulo 8, verso 39. Ele encerra essa primeira sessão dizendo: eu estou bem certo que dessa noiva
Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem doença, nem peste, nem demônios, nem praga, nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Nada arranca essa noiva das mãos do seu marido. Desse amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os fariseus não herdaram o reino dos céus. Porque ninguém o pode fazê-lo cumprindo a lei. Jesus disse a eles: vocês não vão para o céu. Ainda dificulta a vida de quem quer ir. Essa é a resposta aos legalistas. Se você vier domingo, você vai ver a resposta, põe aí para mim, José, aos libertinos. Porque o que os libertinos fazem? Ali, ó. Ele pega a graça de uma lei que é santa e perfeita e fala, bom, agora, eles dizem, eu não preciso mais da lei. E agora eu vou viver como eu quero. Esse não casou com Jesus. Permanece casado com a lei. E frutificando para a morte. Os que casaram com Cristo, vai. É aqui. Em detrimento da lei, eles entendem a fraqueza dela com o poder de Cristo, que os fazem cumpridores da lei por amor ao autor da lei. Que Deus nos abençoe. Algumas aplicações. A primeira delas é que o contraste entre os dois casamentos é claro. O primeiro casamento nós vivíamos segundo a carne, na perfeição dos nossos erros e nas nossas paixões pecaminosas. O fruto que produzíamos nesse casamento com a lei era a morte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, casados com Cristo, libertados desse primeiro marido perfeccionista, morremos para aquilo que estávamos sujeitos, que era a lei. E a força que nos move agora não é mais a caducidade da letra, mas a novidade de vida e de alma em Cristo Jesus. Com quem casamos? O Cristo ressurreto. De quem fomos alvos desse amor e libertados da lei perfeccionista que produzia frutos para a morte, mas agora nele produzimos frutos para a vida. Eu quero citar um autor, eu não vou falar um nome que vocês não conhecem, então fica só. Ele se chama F.F. Bruce. Ele diz que a nossa anterior associação com a lei não nos ajudava a produzir os frutos de justiça. Mas esses frutos agora são produzidos com abundância. Olha a reforma aqui, ó. Em toda a carta de Romanos, agora estamos unidos a Cristo, pelo qual fomos declarados justos. O pecado e a morte foram o resultado do nosso casamento com a lei. A justiça e a vida são o produto da nossa nova associação de noiva de Cristo Jesus. Eu espero que, se tiver algum legalista entre nós, que você entregue a sua vida a Cristo. Clame pelo poder dele, perdão por todas as vezes que você tentou comprá-lo com a sua obediência que de nada serve. Obediência de quê, meu irmão? Se obedece de hoje, amanhã não obedece, amanhã se obedece outra coisa, desobedece aquela de anteontem. Então, um autor que eu gosto muito, que fala que na cruz, das humilhações de Jesus foi ter que se arrepender no lugar da igreja. Porque nem o nosso arrependimento é real. Dada a vista que nós nos arrependemos dos mesmos pecados,
várias vezes. Mas ele se arrependeu no lugar da igreja também. Tudo que ele fez foi perfeito. É por causa de Jesus Cristo que eu vou para o céu. A morte que eu quero carregar, a frase que eu quero carregar na minha morte, é com ele que eu entro na eternidade. E ai daquele que adentrar a eternidade sem Jesus como seu Salvador e seu advogado. Você vai se deparar com a lei santa, perfeita e boa. Eu não preciso falar mais nada.